amigos, estamos começando pela TV Japi, Revista Japi. E olha, hoje nós vamos aqui abordar e fazer uma entrevista muito interessante para nós do município de Jundiaí. Para a gente poder tirar todas as dúvidas, para a gente ter consciência de como é de verdade o nosso sistema de saúde do município. Estamos aqui com Luiz Carlos Casarim, o Luca Casarim, nascido e morador ali no Caxambu, um jundiaense, e que vai nos falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, para a gente ver se é bom, se não é. Vamos falar sobre o Sistema de Saúde de Jundiaí, sobre o São Vicente. Vamos tirar todas as dúvidas e aprendermos um pouquinho sobre o sistema de saúde da nossa cidade. Luca, bem-vindo. Casarim, vou chamar você de Casarim. Pois não. Todo mundo chama de Casarim, né? Casarim, isso. Tá. Casarim, bem-vindo aqui à TV Japi. Fala um pouquinho da sua... Como é que você entrou nesse sistema de saúde? Pois é, obrigado pela oportunidade aí, Douglas. Eu sou nascido aqui em Jundiaí, né, minha família é lá do Caxambu. Me formei inicialmente em odontologia, sou dentista de formação. E alguns anos atrás, através do convite de alguns amigos, comecei a atuar no sistema público de saúde, né? E aí fui descobrindo que a área pública, os sanitaristas, né, que são aqueles profissionais de saúde que vão pelo caminho da especialização na saúde pública, era uma área muito carente de técnicos, né? E com isso, eu acho que o trabalho que eu fui desempenhando, fui paralelamente fazendo também alguns estudos, onde fiz especializações, acabei fazendo mestrado, né? E aí a gente acabou não voltando mais para a odontologia na assistência e acabei tomando o caminho pela saúde pública mesmo. E você entrou no SUS. O que foi isso? Como é que o SUS entrou na sua vida, vamos dizer assim? Pois é, eu comecei atuando numa secretaria de saúde, aqui vizinha, Várzea Paulista, na época. Depois de Várzea, passei por mais 3 municípios dentro da gestão ainda. Depois acabei conhecendo também alguns amigos e também através de processos seletivos acabei atuando no COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo. É um conselho como qualquer outro conselho de categorias profissionais. Este representa os secretários municipais, do qual hoje sou diretor, né, da instituição também, né? E fui gradativamente fazendo meus estudos nessa área, né? Então fiz 6 especializações, depois fiz o mestrado também, o que me possibilitou também chegar, além do COSENS e dessas 4 gestões municipais, acabei sendo convidado para trabalhar no Ministério da Saúde, onde fiquei lá 3 anos morando em Brasília, até que o prefeito Pedro Bigatti me convidou aqui a voltar para assumir a Secretaria de Saúde agora em 2014. Né? E lá em Brasília você trabalhava com o SUS, como que o SUS se relacionava com a sua estadia lá? Pois é, o Sistema Único de Saúde é o sistema público brasileiro hoje de saúde, né? Ele foi criado em 88 com a Constituição, ele já vinha de discussões anteriores, né? Com a Constituição de 88 ele foi sedimentado, depois de 1990 com as leis orgânicas é que ele passou a ser então o sistema oficial público brasileiro de saúde, né? Eu acho que o SUS, um dos motivos de eu ter também escolhido, acho que o caminho da atuação dentro da gestão pública da saúde, foi de fato ter esta militância, né, em prol do sistema público de saúde. O SUS foi uma conquista da sociedade brasileira. Antes dele, se a gente for lembrar, aí, antes de 1988, antes da Constituição, as pessoas que tinham direito à saúde pública, né, que tinham direito à assistência à saúde, eram aquelas pessoas que tinham carteira assinada, né? O SUS ele trouxe a universalidade da saúde, ou seja, qualquer cidadão tem direito às ações e serviços de saúde. Isso foi uma grande conquista, inclusive nem mesmo os Estados Unidos ainda chegaram lá, né? A gente tem nos Estados Unidos uma situação ainda diferente, né? Então o SUS, nesse sentido, trouxe um grande avanço, né? É inegável as conquistas que a gente teve com o sistema público a partir de 1990, né? Principalmente na questão das taxas, os principais indicadores de saúde comprovam isso, né? Mortalidade infantil, mortalidade materna. Diminuíram todas, a gente teve um grande avanço nesse sentido, mas nós estamos ainda enfrentando grandes desafios com o sistema público, né? Que diferente de outros países, sistemas como o SUS, eles estão hoje instituídos na Inglaterra, que são os sistemas que a gente considera como modelo, né? O sistema de saúde inglês, o NHS, é um sistema fantástico, que foi criado depois do término da Segunda Guerra. O sistema canadense, a Espanha. Então são alguns países que têm aí uns sistemas modelos, né? E o SUS ele ainda é um garotinho perto desses sistemas de saúde, né? É só olhar o próprio sistema da Inglaterra, ao qual a gente se espelha muito, né?
ele tem aí pelo menos 40 anos a mais de existência, com muitas conquistas mais, né? Agora, o SUS ele foi criado, ele tem um desenho que abrange, ele é inclusivo, né? Ele coloca toda a população aos seus cuidados, mas ao mesmo tempo hoje a gente ainda sofre muito com o subfinanciamento, com a falta de financiamento do sistema de saúde, né? Esses países, para você ter uma ideia que eu estou citando, eles colocam hoje, eles investem em saúde de 8% a 10% do PIB em saúde pública. No SUS nós nunca passamos dos 4%. Então hoje, por exemplo, em 2015, que é o último levantamento, nós temos aí 3,9% do PIB investido na saúde. Então, em que pese todos os problemas que a gente tem de corrupção, de má gestão, de má utilização dos recursos, ainda assim nós temos pouco dinheiro para fazer aquilo que o SUS foi desenhado para atender, né? Quanto você acha que deveria ser? Primeiro, deveria ser uma verba vinculada, né, do PIB, certo? Para isso. Independentemente de governo, para evitar, né, que o governo mudasse esse tipo de investimento. Você acha quanto que para o sistema nosso funcionar a contento, quanto você acha mais ou menos do PIB que poderia... Então, porque um salto, vamos falar assim, de 4 a 10 é impossível, concorda? Num país subdesenvolvido Para ele funcionar, então, isso é uma coisa importante, né? O SUS ele não é um programa de governo, ele não está atrelado a nenhum governo, ele é uma política de Estado que desde que foi implantada, todos os governos passaram a fazer a sua gestão, né? Então essa é uma coisa importante, é por isso que a gente está sempre na defesa dele, independente do governo que assuma aquele período determinado de tempo, o SUS ele continua e tem que continuar, né? Se a gente pegar como base esses sistemas europeus, principalmente que eu citei, o ideal para que ele tivesse hoje um pleno funcionamento seria chegar perto de pelo menos 8% do PIB. Ainda assim, a gente sabe que é muito difícil porque é praticamente o dobro do que é investido hoje, né? Existe uma crítica muito grande a respeito aí entra a questão da priorização dessas políticas sociais, né? Enquanto a gente tem 4% do PIB sendo investido na saúde, nós temos 8,5% do PIB sendo colocado para pagamento de juros de banco, né? Então aí a prioridade dos governos nunca foi diferente, eles nunca de fato aumentaram a participação dos investimentos dentro da área da saúde, né? Nós temos hoje, além dessa distribuição do PIB, a gente tem também alguns patamares de investimentos dos governos, dos entes federativos, né? Pela Constituição, o município hoje coloca 15% no mínimo, o Estado 12%, e o governo federal ele coloca uma variação do PIB, né? 5% do PIB, aquela variação do PIB. Esse é um grande problema. Primeiro que o governo federal, se o PIB não varia, ele não coloca mais recursos na saúde, né? O segundo grande problema é que hoje o Estado veio também gradativamente desfinanciando a coparticipação dos municípios, o que fez com que os municípios hoje atingissem aí a marca de mais de 30% dos seus orçamentos dentro da saúde, né? Em Jundiaí, por exemplo, nós colocamos no ano passado 27% do orçamento da saúde, né? Se o mínimo constitucional é 15%, nós estamos muito além já do que o mínimo constitucional exige. Então, isso acaba apertando ou sufocando demais as finanças municipais, né? Esse é um grande problema que a gente vem sentindo hoje na pele para quem está na gestão, né? Olha que coisa interessante. Vamos até falar dessa questão da gestão municipal em relação a isso. Porque você tem a verba vinculada da educação, 25%. 25%. Você não pode gastar menos que isso. Correto. Mesmo em municípios em que isso seja além da necessidade. Gasta-se os 25%. Desculpa. Você tem, em Jundiaí, 27,5% para a saúde. 27% para a saúde. Aí você já estourou mais de 50% do seu orçamento. Pois é. Aí você tem custeio da máquina, você tem pagamento de dívida, sobra em quanto? 6, 7, 8, vamos jogar uma média, vai, 7% para investimento? E nesse atual contexto que nós estamos vivendo aí, com uma crise tremenda nas finanças públicas, a gente tem hoje pouca possibilidade de investimento. Ainda assim, nós estamos conseguindo fazer com os remanejamentos aí entra, eu acho que a capacidade de governo, né? Eu acho que o prefeito Pedro Bigardi traz um planejamento como nunca visto na cidade, o que fez com que Jundiaí, diferente de outras cidades, não parasse de crescer. Nós estamos aí com um conjunto de investimentos nunca visto na história da cidade. E como que ele buscou dinheiro para isso? E aí a gente tem, a busca desses recursos veio justamente, primeiro, de uma política séria de planejamento interno da prefeitura, segundo, do remanejamento e da priorização das áreas que a gente tem dentro da prefeitura. Então nós sempre colocamos, o prefeito sempre colocou
as áreas sociais como saúde e educação sempre como prioritárias, né? Isso fez, concorda? Que são prioritárias, obviamente. E isso fez com que dentro delas a gente não tivesse nenhum retrocesso. Isso é muito importante, porque nós temos aí, mesmo cidades vizinhas, a gente já consegue olhar as grandes dificuldades que elas estão passando, e Jundiaí, ao contrário disso, vem cada vez mais avançando. Nós estamos aí com um conjunto muito grande, não só de obras, né, obras a serem inauguradas, mas as obras, o significado dessas obras para a população, que significa a ampliação e da abrangência dos cuidados, né, na área da saúde e da assistência à saúde também, né? Então isso é muito importante. Importante. Olha, uma das coisas que é fundamental, eu gostaria até que você entrasse nisso, porque há um não conhecimento do que se gasta na saúde. Você está falando 27%, que é um grande percentual do orçamento público, né? E a grande parte disso vai para São Vicente. Não é isso? A gente tem hoje como é que explica isso? Como é que faz essa relação saúde municipal com o São Vicente? Porque eu quero abordar primeiro a questão da promotoria, que você teve intervenção aí relacionado a isso, e mais o atendimento ao entorno. Cidades do certo? Que devemos ser aí umas 6, 7 cidades, né, que dependem de Jundiaí. E às vezes os investimentos nessas cidades não estão de acordo com a necessidade das cidades. Né? Não aplicam em saúde naqueles municípios para poder desafogar a saúde de Jundiaí. Então, o SUS ele é organizado, né? Tem muita gente que fala assim, eu não uso o SUS, né? Hoje, assim, se a gente pegar todas as ações que o SUS traz, toda a população usa o SUS, né? Porque hoje nós temos desde o combate à dengue, nós temos a fiscalização dos comércios através das vigilâncias, as vigilâncias todas estão dentro do Sistema Único de Saúde, e nós temos toda a gama assistencial que corresponde às unidades básicas, às unidades de média complexidade e aos hospitais também. Então, vacinação de alguma forma, também ou não? Vacinação está dentro do Sistema Único de Saúde. Vacinação ela vem pelo Sistema Único de Saúde? Também, tudo está dentro do Sistema Único de Saúde. A própria dispensação de medicamentos, coisas que a gente não tem, até na iniciativa privada, né? Esse é um outro comparativo importante. Quando a gente olha o Brasil, ele tem hoje, em 2015, se a gente somar os investimentos municipais, estaduais e do governo federal, eles somaram 120 bilhões de reais na saúde pública. Se a gente somar aquilo que foi gasto com os planos de saúde, isso passa de 130 bilhões. Então a gente tem mais recursos ainda no sistema privado, só que com menos responsabilidades, vamos dizer assim, né? E menos atendimento. Menos atendimento, menos responsabilidade, cuidando de 20, 25% da população, enquanto o SUS ele abrange 75% da população no país, né? Aí um índice do país, né? E a gente tem dentro desta rede hierarquizada de organização do sistema público de saúde, nós temos as unidades de média complexidade, que são as especialidades, e também as unidades terciárias, que são os hospitais, né? O Hospital São Vicente é o nosso maior hospital da cidade e da região, né? Ele é um hospital de alta complexidade. Então o que é alta complexidade? Alta complexidade é atendimento nos casos mais graves e mais complexos mesmo do ponto de vista tecnológico, dentro da oncologia, da cardiologia, da nefrologia, está tudo dentro do São Vicente, né? Alguns exemplos. Esses atendimentos, de fato, a gente não tem por que esperar que municípios pequenos tenham estruturas para atender isso, né? Não dá para imaginar Jarinu, Cabriúva, são municípios muito pequenininhos, nem do ponto de vista da escala, do escopo, não teria por que a gente ter lá grandes centros de referenciamento de alta complexidade. Aí, o desenho do SUS diz o quê? O município que tem mais complexidade tecnológica, vai atender esses municípios menores. Para isso, o governo federal vai repassar um recurso. O que está acontecendo que não é de hoje? Hoje a gente está chegando no limite disso, né? Desde que eu comecei com saúde pública há 15 anos, isso vem sendo discutido, ano após ano vem sendo discutido, e a gente foi vendo este limite chegar cada vez mais perto, e a gente está hoje num limite mesmo da sustentabilidade para o atendimento dessas questões de maior complexidade para o entorno. Por quê? O que o Ministério da Saúde repassa para a gente fazer o atendimento, ele não é suficiente para cobrir o custo do atendimento. Então, para se ter uma ideia, no Hospital São Vicente, nós colocamos de recursos dos munícipes de Jundiaí, do próprio cofre municipal, a gente coloca 22 milhões de reais por ano só para atender as cidades do entorno. Isso já descontando o que vem do Ministério da Saúde, do governo federal.
E no HU a mesma coisa, o HU é outro hospital que a gente tem aqui como referência materno-infantil, tá atingindo aí 13 milhões por ano. Então é um volume muito grande de recursos para Jundiaí continuar bancando sozinho. Jundiaí está pagando para atender o entorno. Então assim, o que nós estamos cobrando cada vez mais? Que o Ministério da Saúde adeque o seu repasse, sim, porque está defasado, né? Sim. Nós temos já o pedido lá, estamos insistentemente cobrando. A gente conseguiu algumas coisas muito importantes, por exemplo, na época em que estive no Ministério da Saúde, já estava muito próximo do prefeito, aqui do governo aqui de Jundiaí, e eu mesmo auxiliei a liberação de vários recursos, um deles muito importante até hoje que a gente tem aí para o Hospital São Vicente, que é o IGH. Mas para além disso ainda está defasado. E também quanto você acha, só para a gente ter noção de números, então 22 mais 13, 35 milhões aí que nós pagamos de Jundiaí para podermos atender todas as cidades em torno de Jundiaí. É exatamente a conta. Quanto que você acha que precisaria que viesse do SUS mais esses 35, porque difícil não virá, concorda? Então, nós temos lá, como que faz? Então, como que faz a captação dessas cidades para poder ajudar nesses 35 milhões? Nós temos hoje, a gente recebe o recurso federal, ele vem através de um teto, a gente chama de teto MAC, né, que é o média e alta complexidade. Este recurso ele é pago como? A gente comprova a produção, no caso do Hospital São Vicente, a gente comprova a produção de tudo aquilo que é feito lá dentro do hospital, desde as cirurgias de alta complexidade até os exames de alta complexidade, as ressonâncias, tudo aquilo é comprovado para o Ministério repassa através de uma série histórica de produção, né? Tá. Hoje nós já conseguimos comprovar para o Ministério que este teto ele está defasado em 15 milhões por ano. Então entendi. Aí já dá uma diferença de 1.300.000 por mês. Este é o valor que nós estamos cobrando do Ministério da Saúde agora para readequar o seu teto para nós, né? E do governo estadual, hoje, infelizmente, não tem nenhum repasse. Ele tem um repasse de R$100 mil, que é de um programa pequeno aí, mas que R$100 mil perto do custo do hospital. O hospital ele custa hoje para o município, só no convênio maior que nós temos com ele, 13 milhões e meio por mês, né? Somando-se os outros convênios, chega a 15. Então, assim, R$100 mil não corresponde a 0,34%, ou seja, é praticamente nada, né? Agora, o governo estadual, ele tem um programa específico para o apoio financeiro desses hospitais, como é o caso do São Vicente, que é o programa Santa Casa Sustentável. É um programa de auxílio financeiro aos hospitais filantrópicos. Este programa nós estamos lá habilitados desde novembro de 2014, foi bem quando eu cheguei aqui, nós finalizamos a documentação. E ele não foi repassado até hoje. Então, este programa ele sustentaria mais 2.200.000 por mês para o hospital. Isso dá 20. Se somado esses dois recursos que a gente está aí reivindicando, a gente cobre o custo com o entorno, com os municípios da região. E aí eu sempre venho colocando, em todos os fóruns que a gente participa, tem um fórum aqui regional, são 7 municípios aqui da região de saúde, contando com Jundiaí. Nós estamos colocando as dificuldades que Jundiaí está tendo para manter esse atendimento sustentável, né? Por isso, aos poucos, agora, gradativamente, infelizmente, a gente vai ter que começar a parar o atendimento desses municípios. Né? E como que você vai fazer isso sem que isso, de repente, vire um não atendimento à saúde? Claro. Certo? Que é crime. Claro, claro. Certo? A omissão de socorro é crime, ela não pode acontecer, mas nós temos aí uma gama de atendimentos que nós estamos... gradativamente, nós estamos tendo que fazer um trabalho, né, conjunto com os municípios, e agora, este caso da promotoria, acho que vem nos auxiliar nesse sentido. O que foi isso? Né? Conta. A promotoria ela tem um processo lá desde 2012, que já existia um processo com a preocupação do grande volume de atendimentos no pronto-socorro, especificamente no pronto-socorro do Hospital São Vicente, né? Quando eu cheguei, nós começamos a fazer uma conversa com a promotora, a doutora Karina, e junto com ela nós fomos analisando quais seriam os possíveis motivos ou causas e consequências daquele atendimento no pronto-socorro, o grande volume de atendimentos, né? E o primeiro deles levantado e mais significativo, eu acho que é o fato de que, do que tem hoje no pronto-socorro, 30 a 35%, isso varia mês a mês, mas são atendimentos que são oriundos das cidades vizinhas, né? E desses 30% ou 35%, 70% deles são questões de baixa e média complexidade, que não precisariam estar lá no pronto-socorro, né?
Uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor muscular, tem muitos casos de lombalgia, que são casos ortopédicos simples. Então são uma gama enorme de procedimentos de baixa complexidade. Por que chegam até Jundiaí? Porque os hospitais das cidades vizinhas carecem de mais investimentos também para atender esses casos de baixa complexidade. Por isso que este processo, este termo de acordo que nós já assinamos, né, com a promotoria, ele também vai obrigar os municípios a investirem mais nos seus hospitais para que esses casos fiquem sendo atendidos nos seus hospitais, né, para que a gente diminua essa pressão dentro do pronto-socorro, né. Isso vai fazer com que a gente otimize e qualifique o atendimento no Hospital São Vicente e, ao mesmo tempo, também a gente qualifique no sentido de deixar o pronto-socorro para os atendimentos de maior complexidade, maior gravidade, e, ao mesmo tempo, a gente consiga diminuir um pouco o custo do hospital, que é esse também uma coisa que a gente está buscando. Não é o nosso foco principal, o nosso foco sempre é a qualidade da assistência, mas também é importante a gente olhar para a questão financeira. Financeira, né? É importantíssimo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós estamos conversando aqui com o secretário de Saúde do município de Jundiaí, Luca Casarim, e nós voltamos já já. Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. TV Japi, a TV de Jundiaí. Alô, amigos, voltamos pela TV Japi com Revista Japi. E entrevistando hoje o secretário de Saúde do município de Jundiaí, Luca Casarim. Casarim, fala um pouquinho agora dessa questão que ficou mesmo definido e determinado pela promotoria, num acordo que foi feito com o município, né? O que é essa questão das portas fechadas para os municípios? De que se trata isso? Pois é, então isso na verdade foi um acordo que a promotora propôs, né, está propondo com o termo de acordo judicial, onde o Hospital São Vicente ele vai passar a ter, o pronto-socorro dele vai passar a ser reverenciado. O que significa isso? Só serão atendidos os casos dentro do pronto-socorro que justificarem por critérios clínicos o atendimento em alta complexidade ou os casos mais graves, né? Então, a entrada ao pronto-socorro vai se dar através do SAMU, que a gente tem o SAMU aí fazendo o atendimento a todos os acidentes das estradas que cortam a cidade, a CROSS, que é a Central de Regulação do Estado, a nossa própria Central de Regulação e os hospitais das cidades vizinhas também, quando o atendimento for justificar uma maior complexidade. Então, nesse sentido... As coisas mais banais, vamos dizer assim, vão ficar não nos seus só municípios. Nos seus municípios e nos nossos pronto-atendimentos, porque também Jundiaí participa disso, né? Jundiaí hoje tem uma rede assistencial de urgência que tem 3 PAs, mais 3 PAs 12 horas, mais um PA 24 horas, que é o PA central, pronto-atendimento, mais o pronto-socorro do HU, que é o pronto-socorro pediátrico, e mais a rede de saúde mental, que são os CAPs 24 horas. Eu acho que essa rede ela está sendo ampliada agora, né? Nós teremos a entrega de uma UPA, que é a unidade de pronto-atendimento 24 horas, lá no Vetor Oeste, que é a primeira, e mais 3 UPAs aí em fase de construção, sendo entregues aí no final do ano, né? Eu acho que isso vai qualificar bastante. Hoje nós já fazemos um trabalho, assim, as pessoas que estão sendo atendidas, inclusive no pronto-socorro no São Vicente, sabem disso. Muitas vezes elas chegam no pronto-socorro e elas já são imediatamente encaminhadas para o PA central, que é na frente do hospital. A gente faz esse trabalho já para começar, já começou esse referenciamento para deixar para o pronto-socorro os casos de maior gravidade. Então, nesse sentido, o pronto-socorro ele não vai ser fechado, ele vai ter a mudança no seu fluxo de receber os pacientes que ali são atendidos,
tanto de Jundiaí quanto de fora, eu acho que vai qualificar bastante nesse sentido o atendimento lá dentro do pronto-socorro, né? Fala um pouquinho em relação ao São Vicente. Ele é suficiente para atender o cidadão jundiaense? Pois como que ele está estruturado para isso? Hoje o São Vicente, ele tem, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, nós temos 248 leitos cadastrados lá, mas a gente acaba ultrapassando sempre esses atendimentos, né? Nós temos uma média de atendimento de 100% a 120% de taxa de ocupação, que é o índice que a gente calcula para o atendimento dentro de um hospital. E mais de 200% às vezes no pronto-socorro, por isso essa preocupação Sim. com o pronto-socorro. O que significa mais de 100% numa taxa de ocupação? Significam macas nos corredores, muitas vezes, né? Nós fizemos um trabalho importante, essa atual gestão do Hospital São Vicente, a superintendência, os diretores, então um trabalho muito articulado com a Secretaria de Saúde, fizemos um trabalho muito importante de maca zero nos corredores, e a gente conseguiu extinguir as internações nos corredores, né? As pessoas falam, mas eu já vi maca no corredor. Tem algumas macas, mas não são internações. Elas são aquelas pessoas que estão esperando um medicamento, estão esperando um exame, elas não são internações que passam dias ali. Isso acontecia no hospital, hoje não acontece mais. Ainda assim, há uma superlotação, há uma necessidade de mais leitos, né? Nesse sentido, nós ficamos felizes. Quando foi entregue, né, às vésperas da última eleição do governo do estado, foi entregue o hospital regional, né? Um hospital aí... Onde é a Casa de Saúde? Era a Casa de onde Saúde. era a Casa de Saúde, ela foi desapropriada pelo então prefeito da época, foi entregue... E eu vou te contar e vou contar para a população uma situação que eu participei relativo a isso, porque eu era o advogado da Unimed. Então, na época eu sei que teve aí... Então deixa eu até fazer um parênteses, que foi o seguinte. Eu era advogado de um laboratório, certo? Um laboratório que tinha um crédito na Casa de Saúde. Então, o que eu bolei? Conversei com a Casa de Saúde, nós vendemos esse crédito para a Casa de Saúde e eu passei a ser o advogado da Casa de Saúde. E a Casa de Saúde veio e bancou no processo da Casa de Saúde o valor da compra do imóvel. Certo. Que foi na época em torno de 10 milhões. A Unimed. A Unimed veio e comprou. Aí eu recebi um telefonema do prefeito Ari Fossa dizendo, eu vou desapropriar. Bom, eu pedi para ele que assim não fizesse esse ato administrativo, porque eu ia conversar com a Unimed para ver se a gente poderia fazer alguma coisa no sentido de cessão de leitos. Desculpa. Aí a Unimed ofereceu algo em torno de 60 leitos. Eu sei que o Ari queria depois 100, mas ficou nessa negociação, mas eu percebi que essa negociação mais foi para arrastar, né, a questão, desapropriação. Né, e a desapropriação já estava definida. Né? Agora, se de repente, vamos supor que mesmo o mínimo de 60 leitos que a Unimed desce para o município, se você tem 200 e quanto você tem hoje? 250. 250, você tinha no mínimo 310 leitos. Pois é. Correto? Isso faria uma grande Já diferença. faria uma grande diferença e nós, ao invés de termos o hospital regional, que eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é um hospital regional, né? Nós teríamos hoje um atendimento muito melhor ali, muito maior, vamos dizer assim, da Unimed, que não precisaria comprar leito, porque teria leito suficiente, e mais, até concessão de leito para o município. Então, eu acho que a situação seria, né, não quero aqui criticar a atuação do prefeito Ari Fossa, né, ele teve suas razões políticas para tanto, né, talvez até tivesse do governo do estado uma promessa de que haveria um outro tipo de hospital ali, e não o hospital que existe hoje, né, quer dizer, né, a história é história, vamos dizer assim, mas eu estou contando um pouco da história de Jundiaí porque eu fiz parte. Ainda assim, eu acho que assim, a decisão pela desapropriação na época e a implantação de um hospital regional estadual, né, ela foi bem recebida. E ela seria muito bem recebida hoje se de fato o hospital estivesse atendendo para aquilo que ele foi criado. Esse foi o grande problema, né? Acho que o hospital regional, ele nasceu com a proposta de ter 200 leitos, né? Eu me lembro disso, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu me lembro disso. Ele nasceu com a proposta de ter 200 leitos, para atendimento em média complexidade cirúrgica eletiva. Isso é muito importante. O que é isso? Na organização do hospital, a gente tem hoje um grande volume de atendimentos de média complexidade cirúrgica dentro do Hospital São Vicente, um hospital que tem um caráter de alta complexidade. Isso significa que a gente poderia otimizar mais o funcionamento do São Vicente se a gente de fato estivesse atendendo mais alta complexidade. Por que a gente não consegue hoje?
porque a gente tem um grande volume ainda de média complexidade cirúrgica que deveria estar sendo feita no hospital regional. São as cirurgias gerais, as varizes, a cirurgia vesícula, essa gama de cirurgias de média complexidade que hoje continuam sendo realizadas dentro do Hospital São Vicente e que ocupam leitos dentro do Hospital São Vicente, né? O que acaba impactando inclusive no pronto-socorro. Muitas vezes um paciente no pronto-socorro ele fica aguardando a liberação de um leito de média complexidade, que deveria estar no hospital regional, né? E muitas vezes é de um hospital vizinho, né? Nós temos casos lá dentro do São Vicente de pacientes que continuam internados somente porque o município vizinho não tem sequer a medicação necessária para aquele paciente. Então essa é uma discussão que a gente precisa fazer. E eu costumo sempre me colocar muito solidário aos meus colegas secretários de saúde, porque eu sei da dificuldade que esses municípios têm também, com baixa arrecadação, de conseguir fazer isso, mas sem a participação do Estado, né? Aí, como o hospital regional, que nasceu com essa proposta de 200 leitos, todo mundo ficou feliz e falou, bom, agora a gente vai ter um complexo regional com o Hospital São Vicente de alta complexidade e um hospital de média complexidade com recurso estadual. Só que isso, infelizmente, não aconteceu, né? Nós tivemos há pouco tempo no hospital, entramos há pouco tempo, até saiu nos meios de comunicação, uma denúncia a respeito do baixo funcionamento, o que essa denúncia, inclusive, se transformou em inquérito civil, né? A promotoria também abriu um inquérito civil para apurar esta ociosidade do hospital. Nós temos hoje um hospital que era previsto 200 leitos, ele tem, pelo Cadastro Nacional, pelo CNES, ele tem 60 leitos implantados, mas o funcionamento aí não passa de 30 leitos. Então é muito pouco perto do que a gente precisa. Do seu potencial. Do seu potencial. A exemplo do que acontece com o AME, o Ambulatório Médico de Especialidades, também um outro grande problema que nós estamos enfrentando atualmente. O AME reduziu a sua oferta de consultas em 50%, algumas especialidades ele extinguiu, né? A neurologia, ortopedia, angiologia, especialidades em que a gente começou a enfrentar um grande volume de demanda reprimida, de fila, para acessar dentro do NIS, do ambulatório da Faculdade de Medicina de Jundiaí. E o AME, por exemplo, na questão dos exames, o nosso prestador hoje, por exemplo, municipal, realiza 2.000 tomografias por mês, é muita tomografia. O AME tem o mesmo equipamento, com a mesma equipe, realiza 150 tomografias apenas mensais, porque não tem investimento do governo do estado ali dentro, né? O Hospital Regional seguiu o mesmo caminho, a gente tem hoje um déficit muito grande e hoje a gente está brigando não só pelo recurso do estado, do Santa Casa Sustentável dentro do São Vicente, mas pela injeção de recursos, né, necessários para aumentar e para de fato colocar o hospital para funcionar, né? Porque se ele estivesse funcionando, nós teríamos uma situação muito melhor, não só para a cidade de Jundiaí, né? Isso a gente está sempre destacando, porque essa é uma reivindicação, solicitação, não regional, só o município, né? Todos os municípios da região estão fazendo a mesma solicitação ao governador e a gente espera que, gradativamente, aí nós tivemos, depois dessa denúncia, o hospital já tem mais de 2 anos, depois dessa denúncia tivemos como resposta que ainda tem um tempo de mais 2 anos para fazer essa adaptação, é muito tempo para a gente esperar, com uma população sofrendo e precisando dessa assistência, né? Então nós precisamos disso, temos equipamentos lá dentro do Hospital Regional parados, como é o caso da hemodinâmica, agora começou gradativamente aos pouquinhos funcionar, mas ela ficou parada mais de 2 anos, um equipamento parado lá dentro sem funcionar, enquanto São Vicente aí atendendo toda a região, né? Então é importante porque isso vai para além, muito além, né? Se a gente pegar o conjunto dos 7 municípios, né? Isso não envolve só questões políticas, né? Envolve sim a pressão por uma maior assistência para a população, porque toda a população do entorno vai depender cada vez mais disso, principalmente as cidades vizinhas, né? Porque com essa nossa com essa nossa limitação para sustentar o atendimento, os municípios vizinhos não terão outro caminho a não ser aí o auxílio do governador nesse sentido, né? Fala um pouquinho para mim, você falou assim, o São Vicente ele tem a parte muito boa de alta complexidade. O que seria isso? E se de fato nós somos grande especialista na alta complexidade em Jundiaí? Porque eu me lembro, eu fui casado com uma médica, né, durante mais de 30 anos, e eu me lembro que eu acompanhei muito de perto, né, o São Vicente, porque eu ia junto às vezes no internato e tal. Bom, resumo. Eu sou amigo de uma grande quantidade de médicos de Jundiaí, exatamente dessa época, nós éramos todos amigos. E eu lembro que falava assim, aconteceu alguma, você infartou, leva para o São Vicente. Aconteceu isso, leva para o São Vicente. Né? Quer dizer, referência como hospital de ponta em alta complexidade. Fala um pouquinho sobre isso.
Pois é, São Vicente, a gente tem uma pesquisa que foi recentemente divulgada pela própria Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Ela fez uma pesquisa com vários hospitais pelo estado e o São Vicente ele foi muito bem avaliado em quase todos os quesitos, né? Nós temos ainda alguns problemas grandes dentro do São Vicente. O principal deles eu acho que é a inadequação do prédio, né? Um prédio de mais de 100 anos, né? E que a gente vem aí reformando, investindo, mas ainda assim o desenho dele é meio inadequado. E permita, além de inadequado, um lugar péssimo, que é no centro. Então a localização... que não era, né? Exato. Certo? Não, devia ser bem distante do centro. Pois é, mas ainda hoje o São Vicente, apesar dessa dificuldade com relação ao seu desenho, né, o desenho estrutural, nós temos ali um atendimento de altíssima complexidade, mais do que isso, de altíssima qualidade, né? Assim, as pessoas que estão em casa que sabem, todo mundo hoje em Jundiaí tem alguém ou conhece alguém que já passou pelo São Vicente, já teve o seu atendimento no São Vicente e viu a qualidade, né, do atendimento no São Vicente. Hoje, nós temos às vezes as reclamações pela demora no tempo de espera, principalmente no pronto-socorro, por isso que isso vai qualificar, eu acho que vai melhorar o atendimento, esta distribuição das complexidades em outros lugares para atendimento, principalmente dos municípios vizinhos, né? Mas nós temos o São Vicente hoje habilitado para fazer as maiores cirurgias de todas as especialidades cirúrgicas, né? Ele é ele é um atendimento dentro da oncologia, que é referência para toda a região, a cardiologia, ele faz um atendimento para toda a região, uma equipe muito boa. Outra coisa que a gente sempre destaca, né? A qualidade da equipe técnica desses profissionais que atuam lá é de primeira qualidade, porque nós temos também a Faculdade de Medicina, que está entre as 10 aí do estado de São Paulo, entre as 10. E que sempre foi referência. Que sempre foi referência, formando muitos profissionais que acabam atuando no São Vicente. Então a qualidade é indiscutível do atendimento, né? Mas aí a gente está investindo muito, e desde que eu cheguei aqui eu falei para o prefeito, eu não vou ser secretário de saúde do São Vicente, eu vou ser secretário de saúde da cidade, nós temos que investir numa rede. Concordou e está dando todo o apoio, né? Nós temos um investimento numa rede que está dando conta de... Explica um pouquinho, você falou da UPA, você citou por cima. Isso. Como que funciona essa rede? Explica um pouquinho. Nós temos, então, a rede ela começa, na verdade, pela atenção básica, né? Nós temos hoje em Jundiaí 36 unidades básicas de saúde, né? E nós estamos investindo muito para qualificar o atendimento nelas. Porque se a gente conseguir, por exemplo, não só os pronto-atendimentos e as UPAs, mas a unidade básica de saúde, ela tem sim como atender aquela